Boa noite, caros colegas. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem hoje na tribuna, que nos assistem pela TV Alesp. Eu já subi nessa tribuna outras vezes para falar contra o projeto 435 de 2019. Hoje subo para falar brevemente sobre 3 pontos principais e trago alguns depoimentos para embasar a minha fala. O primeiro ponto que eu trago é que eu reconheço, já disse para a deputada Janaína, que eu reconheço que a intenção do projeto é positiva, que sim, existe um problema grave de violência obstétrica no SUS e que a intenção da deputada no projeto ela é positiva na tentativa de ajustar esse problema, que muitas mulheres realmente não podem ter uma cesárea quando necessitam. Porém, eu discordo respeitosa e veementemente da solução. O PL em questão não resolve o problema e piora, incentivando as cesáreas, na minha visão. Quero dizer também que eu concordo e respeito a fala da deputada Damares quando ela traz o depoimento dela. Porém, o que ela traz, uma história triste do final, eu também me solidarizo. Só que as estatísticas mostram que as cesáreas têm um índice muito maior de mortalidade materna e infantil do que parto normal. Cesáreas desnecessárias, como esse parto estimula, é muito maior. Isso traz uma questão séria que uma estatística são uma somatória de vários casos tristes como esse. Vários casos que, infelizmente, têm um desfecho horroroso para um momento tão especial como o do nascimento. A maioria dos casos é em cesáreas desnecessárias, como esse projeto estabelece. Terceiro ponto que eu gostaria de colocar, e esse é bem importante, é que essa não é uma questão ideológica. Essa não é uma questão de direita contra esquerda. Essa é uma questão importante de defesa à vida das mulheres e dos bebês. Defesa e segurança e cuidado desse momento tão especial como o nascimento. Na verdade, a gente não está falando de direito à escolha, porque isso depende de várias outras coisas que o PL não enfrenta. A gente está se enganando e se iludindo, falando que é de direito à escolha, quando, na verdade, a gente está falando de morte e vida. A gente está falando de preservar a vida das mulheres e dos bebês, trazendo mais segurança e um olhar médico. Mas isso não sou eu que estou dizendo. São diversos especialistas na área, de todas as esferas, que eu trouxe aqui alguns depoimentos. E para provar que isso não é uma questão ideológica, o primeiro vídeo que eu vou apresentar é da secretária adjunta do ministro da Saúde do governo Bolsonaro, do ministro Mandetta, que concorda com ela e se coloca contrário ao projeto. O governo Bolsonaro do PSL, a secretária adjunta, que fez bastante campanha pro PSL, se coloca contra o projeto, provando que essa não é uma questão de direita e esquerda, mas é uma questão, sim, de olhar estatísticas, evidências e construir políticas públicas baseadas em dados, em fatos, e não em algumas histórias pontuais. Então, peço agora que a gente possa assistir os depoimentos que a gente trouxe. Oi, pessoal, meu nome é Mayra Pinheiro, eu sou médica neonatologista formada há 30 anos, mestre em ciências com doutoramento em bioética. E eu vou falar sobre um assunto muito importante. Hoje entra em votação um projeto de lei de autoria da deputada Janaína Pascoal, que versa sobre a possibilidade das mulheres optarem pelo parto cesáreo no âmbito do SUS e pela analgesia no parto normal. Claro que a gente reconhece a autonomia dessas mulheres, a escolha. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, já tem regulamentação sobre isso, dizendo que as mulheres podem escolher a partir de 39 semanas a sua via de parto. Mas há uma série de considerações que a gente tem que fazer. Primeiro, antes da gente discutir a possibilidade de se escolher a via de parto, é preciso que a gente possa lembrar que o parto cesáreo é um parto cirúrgico e que é feito a partir de uma indicação médica. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que o parto normal é o parto fisiológico. Foi assim desde o começo da humanidade. Existe a possibilidade da gente ter o parto normal sem dor. A gente, quando opta pela cesárea, tem que lembrar
do aumento da permanência hospitalar dessas mães, o aumento do risco de exposição à infecção hospitalar para mães e bebês, e que todo procedimento cirúrgico carrega riscos, né? É uma cirurgia. Então, optar por uma cirurgia, quando você transfere essa responsabilidade no âmbito de um sistema único de saúde, que tem recursos único de saúde, que tem recursos limitados e necessidades ilimitadas para a mãe, não parece ser algo muito coerente para a gente discutir no nosso país. De novo, a gente reconhece a autonomia, mas é preciso que esse projeto de lei passe por discussões com grupos médicos, com obstetras, com neonatologistas, com o Ministério da Saúde, com setores da sociedade, que além de garantir o direito à mãe a isso, possam discutir também o que acontece no âmbito do Sistema Único de Saúde. Muito mais importante do que isso é a gente fazer as mulheres terem acesso a pré-natal de qualidade, para que elas possam não ter bebês prematuros, possam não ter complicações por ocasião do parto, no puerpério e durante a gestação. É preciso que a gente assegure leitos obstétricos para que a gente não mantenha as filas de pacientes nos corredores de hospitais, há sim corredores de obstetrícia também, que a gente garanta leitos de UTI neonatal para os bebês que nascem prematuros, frutos de pré-natais inadequados no Brasil. Então, mudar as políticas públicas de assistência à mulher durante o parto, durante a gravidez, é o que o país mais precisa. Então, essa é a nossa opinião, a gente respeita a autonomia, mas há que se discutir muito mais do que a possibilidade de uma escolha que é difícil para a mulher fazer, mesmo garantindo a sua autonomia, e que é do profissional médico indicar um ato cirúrgico. Parto normal é importante, parto normal é humanizado, parto normal faz com que o bebê... Essa é a secretária do ministro da Saúde do governo Bolsonaro. O que traz com clareza que essa não é uma questão ideológica, mas é uma questão complexa que fala realmente da condição do que é a real escolha da mulher. Hoje, ela não existe. E do jeito que está colocado, a gente simplesmente aumenta o risco para as mulheres. Eu trouxe vários pontos aqui, já falei, já trouxe os estudos, já trouxe dados, já trouxe os números, já mostrei uma apresentação, já falei diversas vezes os pontos que embasam o nosso posicionamento. Então, levando em consideração que ainda que a intenção seja positiva, o projeto prejudica as mulheres, a segurança e a vida dos bebês, que essa é uma questão, sim, de estatística, de evidências e não ideológica, eu encaminho o meu voto contrário e peço para que a gente continue assistindo diversas especialistas na área que corroboram com esse ponto. E, enfim, são 12 minutos de vídeo, a gente vai assistir 2. Estatísticas e evidências científicas na elaboração de leis e de políticas públicas. Autonomia se exerce com informação e não com achismos e submissão a interesses corporativistas. O Brasil é campeão em índice de cesáreas, com índice de 57%, enquanto o aceitável pela OMS é até 15%. O PL da deputada Janaína Pascoal, ele não enfrenta os problemas que nós precisamos enfrentar para a melhoria da saúde pública no que diz respeito ao atendimento às mulheres grávidas e, ao contrário, representa um desserviço para a saúde pública e para as mulheres do país. Cesárea, não estou desmerecendo, logicamente não. Ela é muito boa, mas quando tem uma indicação. Então, ela não seria nossa primeira opção. Ela seria uma opção quando o nosso parto não desse certo, não pudesse acontecer. Quando a gente pensa que a mulher tem que escolher entre uma cesariana ou um parto normal, onde ela não vai se sentir respeitada, não vai se sentir cuidada, e vão fazer um monte de intervenções que nem sempre são necessárias para ela, isso na verdade não é uma escolha, porque quem escolheria sofrer maus tratos, não é mesmo? Então, mas a solução não é conseguir cesárea para todo mundo, mas melhorar a assistência obstétrica para todo mundo.
Essas são as comissões da OAB que se colocam contrária à constitucionalidade do projeto. Eu recebi centenas de depoimentos, a gente poderia ter um vídeo super longo, a gente colocou o que deu para colocar. É a via de escolha para Paris. Acho que meu tempo acabou para a gente continuar, mas a gente pode disponibilizar eles nas redes sociais para quem tiver interesse em assistir outras visões sobre o projeto. Obrigada.